pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade com o estudo de polinômios, tá? Todo estudo feito até agora, a nossa fatoração, para iniciar a nossa fatoração, a gente sempre tinha uma raiz, ou o enunciado dava uma raiz pra gente, ou o enunciado mandava a gente calcular P de 7, P de 2, P de 3, e ali no meio, algum deles resultava em zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que você encontrou uma raiz. Bem, e se o enunciado não fornecer nada para a gente? Não der nenhuma informação, não der nenhuma raiz? Como é que a gente faz para iniciar a nossa fatoração? A gente vai estudar agora, então, uma pesquisa que chama pesquisa de raízes racionais, tá? Para tentar encontrar uma primeira raiz para poder iniciar a nossa fatoração quando o nosso polinômio for de grau 3 ou maior que 3, né? Porque se for grau 2, a gente sabe que a gente pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Vamos lá, então? Bom estudo a todos. Bom, pessoal, a pesquisa de raízes racionais que a gente vai estudar, ela diz o seguinte, que se o número racional P sobre Q, com P e Q primos entre si, tá? Se isso for uma raiz de uma equação desse tipo aqui, que é lá a definição da equação polinomial que a gente está estudando, tá? Uma observação com os coeficientes inteiros, tá? Então, para a gente poder realizar essa pesquisa, a n-1 até a 1, a 0 tem que ser números inteiros. Se não for, você pode multiplicar a equação inteira por algum valor até tornar todos inteiros. Tá? Então, se for uma raiz, gente, o que acontece? P, que é o numerador, vai ser divisor do a zero, que é o termo independente. E o Q, que é o denominador, vai ser divisor do AN, tá? Que é o coeficiente do termo de maior grau. Bem, uma observação. P sobre Q com P e Q primos entre si, isso é a mesma coisa que falar que P sobre Q é uma fração irredutível. Tudo bem? Então, por exemplo, não poderia ter um 2 sobre 4. Um 2 sobre 4 seria reduzido para 1 sobre 2. E aí, o 1 e 2 são primos entre si, ou 1 sobre 2 é uma fração irredutível, quer dizer a mesma coisa. Tudo bem? Então, fique atento com uma coisa, nem todo número P sobre Q obtido nessa pesquisa é raiz da equação, tá? Não é isso que está falando aqui. Está falando o seguinte, que se for raiz, então acontece isso, do P dividir o a zero e o Q dividir o a n. Não quer dizer que toda fração do tipo P sobre Q, onde P divide a zero e Q divide a n, vai ser raiz, tudo bem? É isso que essa observação está falando. E essa pesquisa de raízes racionais só pode ser feita em equações com todos os coeficientes inteiros. Então, essa parte também eu já expliquei. Vamos ver um exemplo que fica mais simples. Então, pesquise as raízes racionais dessa equação. O enunciado poderia ser também, resolva essa equação. Tá? A igualada a zero é encontrar as três raízes. Bem, vamos lá. Vou realizar minha pesquisa de raízes. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou listar todas as possibilidades para o P, que são os divisores de a zero. Eu vou listar todas as possibilidades para o Q, que são os divisores do AN, e eu vou montar o conjunto P sobre Q com todas as possibilidades de P e de Q. Tá? E aí, olhando para esse conjunto, eu vou começar a calcular o P, vou chamar isso aqui de P de X, tá? O P de cada um daqueles valores que estiverem no conjunto. Então, vamos com calma. Então, o meu A0 aqui é 2, e o meu AN, que é o coeficiente de maior grau, é o 3, tá? Então, P vão ser os divisores, gente, os divisores inteiros, tá? De 2, você considera o positivo e o negativo. Então, os divisores de 2, 1 menos 1, 2 e menos 2. Tá? E o conjunto Q, que são os divisores de 3. Então, só vai ter 1 menos 1, 3 e menos 3. Ok? Agora, eu vou listar P sobre Q, fazendo todas essas combinações, sem escrever números repetidos, tá? Por exemplo, menos 1 sobre menos 1 vai dar 1. 1 sobre 1 vai dar 1 também, eu não vou botar o 1 duas vezes, tá? Então, vamos listar o conjunto P sobre Q, que eu vou ter menos 1 nesse conjunto, vou ter 1, porque menos 1. Menos 1 sobre 1 vai dar menos 1. 1 sobre 1 vai dar 1. Tá? Então, vou ter o 2 e o menos 2 também, porque 2 e menos 2 aqui, sobre 1 e sobre menos 1. É sempre esse sobre esse, esse sobre esse, esse sobre esse, esse sobre esse. Então, vou ter também o 1/3 e o menos 1/3. Tá? E vou ter também o 2/3 e o menos 2/3. Então, aqui estão todas as possibilidades de P sobre Q, onde P eu peguei dentro desse conjunto e Q eu peguei dentro desse conjunto. Fiz todas as combinações possíveis, tá? Só tem essas. Gente, o que a gente pode afirmar é o seguinte, se essa equação polinomial possuir uma raiz racional, lembrando o que é um número racional, gente? Um número 1.
O 2 são racionais? São. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Tá? Então, os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Ok? Então, se isso daqui possuir alguma raiz racional, com certeza ela está aqui dentro. Pode ser que não possua raiz racional. E aí você não encontra nessa pesquisa, tá? Isso aqui é uma pesquisa de raízes racionais. Mas se possuir, esse valor vai estar nesse conjunto. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular, vou seguir a ordem aqui, tá? P de menos 1, P de 1, P de menos 2, P de 2, até encontrar uma raiz. Quando eu encontrar uma raiz, eu já vou fazer o Breuer-Fini. Isso aqui é grau 3, eu já vou cair numa de grau 2, e aí eu faço Bhaskara, ok? Então, calculei aqui P de menos 1, tá? Vai dar 8, é só substituir aqui por menos 1 e fazer a conta. Depois, na hora que eu calculei o P de 1, deu 0. Encontrei uma raiz. Gente, se eu encontrei uma raiz, eu não vou continuar aqui, tá? Se as 3 forem racionais, as 3 vão estar aqui? Sim. Mas pode ser que as outras 2 não sejam racionais. Aí você vai perder tempo verificando isso daqui, tá? Fazer essas contas aqui, imagina, com 1/3, isso aqui elevado a 3, elevado a 2, vai ser uma continha chata de fazer demorada. É muito mais rápido você já fazer o Breuer-Fini, tá? Então, vou botar aqui só o resultado do Breuer-Fini. Vocês podem pausar, pausem o vídeo agora e façam o Breuer-Fini utilizando essa raiz 1, ok? Depois volta aqui para ver o resultado que eu vou botar agora. Então, tá aqui meu Breuer-Fini. Aqui entraram os coeficientes do polinômio, né? 3, 2, menos 7, 2, tá aqui na ordem. Isolei o 2, que aqui vai aparecer o resto. E aqui eu coloquei a raiz. Eu estou dividindo pelo polinômio x menos 1, né? Que é x menos a raiz. Então, aqui entra aqui exatamente a raiz. E aí, gente, o Breuer-Fini está aqui, o resto é 0, o resto tem que ser 0, tá? Se você chegou que P de 1 é 0, se seu resto aqui não der 0, ou aqui a sua conta está errada, ou no cálculo do P de 1 deu errado, tá? Porque se as duas, se um realmente for raiz, aqui tem que dar 0 e aqui o resto tem que ser 0, tá? E aí, gente, o que eu achei aqui? Os coeficientes do Q de x, quando eu faço a divisão desse cara por x menos 1. Então, meu Q de x vai ter grau 2, porque aqui é grau 3, eu dividi por um polinômio de grau 1. Então, ele vai ser 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Tá? Então, vai ser esse polinômio aqui. E aí, gente, as outras duas raízes, eu posso fazer Bhaskara aqui e encontrar. Tá? Então, pela fórmula de Bhaskara, aqui o delta vai ser 25 mais 24, que dá 49, então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes a. O a é 3, sobre 6. Então, fazendo essa continha, ó, deu 1/3 e deu menos 2. Tá vendo que deram números racionais? Vamos voltar lá e vamos verificar que realmente está na nossa pesquisa de raízes, ó. Menos 1/3 e o 2. Então, os dois aqui. Ah, professora, se eu tivesse calculado o P de todos eles, você ia encontrar? Ia encontrar. Tá certo? Tá certo. Tá? Mas você vai perder tempo. E poderia não ser. Se aqui desse um delta negativo, por exemplo, as outras duas raízes seriam complexas, tá? E não estaria naquela listagem. Poderia ter um número irracional também. E irracional não estaria naquela listagem, se desse um raiz de 2 aqui. Aquela listagem é para raízes racionais. Tudo bem? Então, o conjunto solução vai ser menos 2, 1/3 e 1. Bem, vamos ver mais um exemplo? Agora com o grau 4. Se o grau da minha equação é 4, a minha pesquisa de raízes, eu vou ter que encontrar duas raízes, para eu poder fazer duas divisões e cair no grau 2. Tá? Então, primeiro vamos fazer a nossa pesquisa de raízes. O meu A0 aqui é 6, e meu AN, que é o termo de maior grau, é 1. Tá? Então, vou listar o conjunto P, que são os divisores de 6, e o conjunto Q, que são os divisores de 1. Então, os divisores de 6, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 e menos 3, 6 e menos 6. Divisores de 1, gente, só tem 1 e menos 1. Tá? Então, como aqui só deu 1 e menos 1, o conjunto P sobre Q, ó, o denominador só vai ter 1 e menos 1. Então, nesse caso, o P sobre Q vai dar exatamente o conjunto P. Tá? Então, tá ali. Gente, deixa eu fazer uma observação. Vocês repararam, no primeiro exemplo, que dentro do P sobre Q tinha a opção 1 e menos 1? E aqui tem de novo? Sempre vai ter 1 e menos 1 nessa pesquisa de raízes. Por quê? Porque 1 e menos 1
são divisores de quaisquer números, tá? Então, eles vão estar nesse conjunto e vão estar nesse. Quando você fizer a fração 1 sobre 1, continua dando 1, tá? Ou 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Então, essa pesquisa de raízes, gente, a gente sempre vai testar 1 e menos 1. Então, uma dica que eu dou para vocês ganharem tempo é o seguinte: calcula logo. Você pode, antes de escrever a pesquisa, você já pode calcular P de 1 e P de menos 1. Se forem raízes, você nem precisa parar para fazer a pesquisa, tá? Você já faz a divisão. Então, nesse caso, ó, quando eu calcular P de menos 1 deu 0 e P de 1 também vai dar 0, tá? Gente, lembrando, quando eu falo P, eu estou chamando isso daqui de P de x, tá? Então, seria 1/4 mais 1 ao cubo, deu 2. Menos 7 vezes 1 ao quadrado, então 2 menos 7 menos 5. Menos 5 menos 1, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Tá vendo? Eu fiz aqui de cabeça o P de 1, deu 0. O P de menos 1 também vai dar 0. Então, o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer agora? Pausa o vídeo, faz o Brio-Ruffini, tá? Vocês vão poder fazer 2 vezes o Brio-Ruffini. A primeira vez vai cair no grau 3, depois eu aqui vou exibir na mesma tabela. Se você quiser fazer separado, você pega aquele quociente de grau 3 e divide ele pela outra raiz, tá? Eu vou usar a mesma tabelinha. Pausa o vídeo, tenta fazer isso e daqui a pouco vocês abrem aqui que eu só vou exibir o resultado, tudo bem? Então vamos lá, gente. Fazendo aqui, primeiro eu fiz pelo menos 1, tanto faz a ordem, tá? O resultado final vai ser o mesmo. Depois das 2 divisões, o quociente que você vai encontrar vai ser o mesmo, independente da ordem. Então vamos lá. Primeiro eu botei aqui 1, menos 7, menos 1 e 6. Tá aqui os coeficientes do meu P de x. Isolei o termo independente. Aqui embaixo vai estar o resto, né? Só relembrando aqui como é que a gente faz. Aqui entra a raiz, né? O primeiro número repete. Aí vai ficar 1 vezes menos 1 mais 1, que deu 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 7 dá menos 7. Menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. Mais 7 menos 1, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Mais 6, 0. Então, certinho, ó. P de menos 1 deu 0. Então, a divisão por x mais 1, né? Essa divisão aqui eu estou fazendo por x mais 1. Aqui entra a raiz do polinômio de grau 1. Também deu 0 o resto. Pelo teorema de D'Alembert, esse P de menos 1 dá exatamente o resto, né? Então, por isso que isso aqui é 0, aqui também tem que ser 0. Bem, gente, agora o termo independente, isso daqui é um grau 3. É x ao cubo, aqui o x2 não tem, menos 7x mais 6. Tá? Você pode montar uma outra tabela, ou você pode aproveitar essa daqui. Eu vou isolar aqui o 6, tá? E vou usar outra raiz aqui, vou botar aqui o 1. Então, está aí. Não esqueçam que você tem que parar aqui, tá? Você não pode continuar. Então, o resto deu 0 de novo. Aí eu tenho certeza que até aqui tá tudo certo. Se não desse 0, teria erro nessa conta ou nessa. Tá? E eu cheguei aqui a um polinômio de grau 2. Ó, que era grau 4, grau 3, grau 2. Então, esse aqui é o x ao quadrado mais x menos 6. Então, as outras duas raízes desse polinômio aqui de grau 4, eu já conheço duas, né? 1 e menos 1. Faltam 2. Vão ser as duas raízes dessa equação aqui, que é de segundo grau. E aí, gente, escrevendo a fatoração que eu tenho até aqui, P de x igual, eu fiz a divisão por x mais 1 primeiro, depois por x menos 1, tá? A ordem aqui não importa. E encontrei como quociente esse polinômio aqui de grau 2. Então, x ao quadrado, que aqui é 1 menos 6, né? Então, é 1x ao quadrado mais 1 vezes x menos 6. Então, gente, se eu fizer a distributiva toda aqui, eu volto a ter aquele polinômio de grau 4, tá? Se quiserem exercitar, podem pausar aí e fazer. Então, gente, para encontrar as outras duas raízes, tá? Desse polinômio aqui, que é aquele lá de grau 4, uma eu conheço que é menos 1, sai daqui desse fator. A outra é mais 1, sai desse fator. As outras duas vão sair desse fator. Então, fazendo a fórmula de Bhaskara aqui, você vai encontrar outras duas raízes também racionais, tá? 2 e menos 3. Voltando lá, a gente pode verificar que realmente 2 e menos 3 estavam nesse conjunto. Gente, por acaso esses dois exemplos que a gente viu, são os dois primeiros, a gente encontrou raiz racional, tá? Mas nem sempre vai encontrar. Eu não botei ainda a raiz complexa aqui, que eu vou botar no próximo vídeo, tá? Eu quero fazer umas observações antes sobre as raízes complexas, que a gente ainda não falou delas, e aí depois a gente vai
começar a exercitar, fazer o grafo fino com raiz complexa. Tudo bem? Então, nesse caso, o enunciado era resolva a equação, então a gente precisa escrever um conjunto de solução. Então, nesse conjunto de solução, eu vou exibir as 4 raízes em ordem crescente. Então, vai ficar menos 1, que eu já tinha lá na pesquisa de raízes, menos 3 que eu achei aqui, o 1 também que eu achei na pesquisa de raízes, e o 2. Tá aqui meu conjunto de solução, tá? Foi pedido só isso. Gente, se pedisse, só pra gente relembrar aqui, se pedisse para escrever o polinômio como fatores de grau 1, o que a gente precisa saber? Conhecer todas as raízes e a gente precisa olhar lá para o AN. Nesse caso, o AN, que é o A4, é 1. Então, não aparece nenhum número naquela fatoração. Pelo mesmo motivo, não aparece aqui, tá vendo? Se lá não fosse 1, teria que ter um número ou aqui, tá? Sem ser 1. Não aconteceu. Então, se pedisse para eu escrever, só para a gente treinar, como é que ficaria a fatoração em fatores de grau 1 daquele polinômio? X menos 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. Novamente, a ordem dos fatores aqui não altera o polinômio. Exercício, pode pausar, pode fazer essa distributiva toda e conferir que vai dar lá aquele polinômio do enunciado. Tudo bem? Gente, a gente vai ficar por aqui com esse vídeo. Na sequência, você já assiste agora o vídeo sobre raízes complexas não reais, tá? E aí, depois disso, você vai estar pronto para fazer a atividade aí dos exercícios propostos. Tchau, tchau, gente. Lembrando que dúvidas vocês podem mandar pelo zap, tá? Ou escrever aqui nesse tópico. Eu posso responder aqui no tópico, ou por zap também. Ou por e-mail, se vocês quiserem. Tchau, tchau e bom estudo a todos.